Bom dia, pessoal! Estamos começando o nosso programa ao vivo com Henri Cristo aqui em Brasília. E você que está assistindo o nosso programa pela primeira vez, avise seus amigos e familiares para que eles possam usufruir dos transcendentais ensinamentos aqui ministrados por Henri Cristo. Sejam bem-vindos os descontentes, livres pensadores, ateus, curiosos e os que estão insatisfeitos com a sociedade contemporânea. Questionem Henri Cristo, sanem suas dúvidas e vivam melhor na Terra, mesmo em face a um mundo tão conturbado e aparentemente sem esperanças. Todos os sábados, às 11 horas da manhã, henricristo.tv, o canal da Liberdade Consciencial. E não esqueçam, mandem suas perguntas através do e-mail henricristonaWeb@gmail.com. No ar, henricristo.tv. O Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu reino, do trono do Teu poder, do alto do qual Teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo bem. Abençoe Teus filhos com saúde, luz e justiça, que Tua é toda glória, para todo sempre, ó Pai. Agora, meus filhos, que ouvis falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fomes, conscientizai-vos, é apenas o princípio das dores que anunciei para enunciar no meu retorno. Eu sou emissário do Pai, reconheço vosso direito de pensar e dizer o que quiserdes, desde que me respeiteis o direito e dever de esclarecer quem sou. Não escolhi ser Cristo, não posso vos obrigar a saber quem sou, mas isto não altera a minha realidade. Pensais que é fácil, obediente ao meu Pai, andar indumentado assim? Os ignorantes zombando de mim? Ainda que os malignos condenaram Galileu, a terra continuou gravitando em torno do sol. O sol brilha e mesmo que todos duvidassem, ele não deixaria de ser sol. Assim também, ainda que a maioria dos terráqueos não creiam que sou Cristo, continuo sendo o mesmo que crucificaram. Não me é facultado abrir a cabeça do nécio com um serrote, introduzir-lhe um bilhetinho dizendo: acorda-te, ignorante, desperta-te. Sou Henri Cristo, filho do homem. Somente o demônio, Herodes, possuído pelo demônio, pediu e exige milagres. O maligno disse, enquanto eu jejuava 2000 anos: se és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pão. Ao que lhe respondi: nem só de pão vive o homem. Em verdade vos digo, eu não preciso provar nada a ninguém, porque o óbvio é ululante, não carece de provas. Vós, meus filhos, é que necessitais provar que sois dignos de meu Pai, Supremo Criador, único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente, onividente, único Senhor do Universo. Lembrai-vos que eu adverti: orai e vigiai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome. Mateus 24, versículo 5 e 24. E os lobos em pele de ovelha, Mateus 7, versículo 15, vieram em meu nome antigo, obsoleto Jesus. Enganaram, fizeram prodígios, e com o fruto da delituosa chantagem do dízimo e venda de falsos sacramentos, adquiriram emissoras de rádio e televisão. É justo para me distinguir deles, meu Pai me reenviou com um novo nome, Henri, Apocalipse 3, versículo 12. Henri é o nome que eu paguei com meu sangue na cruz, I-N-R-I. Henri, o nome que Pilatos escreveu acima de minha cabeça quando eu agonizava na cruz, quando cuspiam no meu rosto, quando me humilhavam, quando se cumpriam as escrituras. Henri é o nome que custou preço do sangue. Guardai-o em vossas cabeças e sereis fortes e felizes, meus filhos. Meu coração bate forte de amor por todos vós. Benditos são os olhos que me veem e veem quem sou. Benditos são os ouvidos que me ouvem e me reconhecem pela minha voz. Bem-aventurados sois vós, vós que me escutais, que eu só vos falo o que escutam do meu Pai, que é em mim. Que a paz seja com todos.
Pessoal, antes de começar com as perguntas, tem um pedido aqui do Eduardo Sechim, membro da Atlética de Medicina de Blumenau, Santa Catarina. Senhor Henri, nós da Atlética de Medicina de Blumenau gostaríamos que o Senhor e Pai enviassem uma bênção a todos os estudantes de medicina da FURB e abençoassem a próxima celebração dos calouros de medicina que ocorrerá no primeiro semestre de 2014. Henri Cristo concederá a bênção às 11h30, logo após o intervalo. Agora vamos às perguntas da semana passada que não foram respondidas. A primeira é do Pôncio Pilatos, de Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Meu caro Henri, tu não achas que se tivéssemos uma vida em um corpo que durasse 1000 anos, seria mais fácil do que ter várias vidas em vários corpos e ter que aprender tudo de novo? Senão eu lavo as minhas mãos. Mando os meus cumprimentos a você e toda a sua equipe. Sabe, meu prezado, que se intitula Pôncio Pilatos. Eu sei que ele ironiza, mas no meio da ironia ele faz uma pergunta que tem sentido. Eu já analisei isso, já ouvi essa pergunta outras vezes, que na verdade, já pensou se tu ficasses 1000 anos, como metaforicamente Matusalém, ou 10.000 anos num corpo só? Tu já pensou que cansativo seria? Quando demoraria o tempo para passar aqui na Terra? Então tu passa um período de aprendizado aqui, tu nasce, engatinhas, cresces, leva umas palmadinhas da mamãe. Depois, quando te torna adulto, vais estudar também. Depois, quando te torna adulto, tu vais passar por uma nova etapa de vida aqui na Terra, com dificuldades, vicissitudes e também algumas conquistas. Então, em uma vida, tu já tens bastante tempo para reclamar, inclusive da passar do tempo, que a melhor forma de passar o tempo é servindo-se dele. Então, imagine só, mais de 1000 anos. Então, Deus bondoso e perfeito criou uma situação na natureza, que também é perfeita porque emana dele, com que tu tens a ocasião de descansar o teu corpo quando ele já está fadigado, e porque na verdade o teu corpo é uma cela, um veículo cela, e chega um momento que as paredes da cela vão se romper para que tu possas sair da prisão. O corpo é um veículo cela. E daí tu vai, descansa na Mãe Terra, que está te esperando pacientemente para o reencontro místico da renovação, e depois tu reencarna uma outra mulher, te coloca no mundo e começa uma nova etapa de aprendizado. É isso, meu filho. Eu entendi a tua pergunta ironizando, mas que esse é o resultado sério da tua pergunta. Espero que compreendas, e todos que me ouvem, porque a vida não anda para trás e nem se demora nos dias passarem. Precisamos sim descansar depois de uma longa jornada. Ainda concluindo a tua pergunta, a resposta à tua pergunta, refletir agora que, imagine só se tu fosse fazer uma viagem interminável e nunca parasse a viagem. Imagine, nunca terminasse. Tu não ficarias fatigado? Assim é a vida na Terra. Tenham todos a minha paz. Olá, Henri. Chamo-me Daniel Oliveira e sou de Portugal. Deixei de comer carne há aproximadamente 2 anos. Como vegetais e algum peixe com escamas e barbatanas. Queria mesmo saber, e esta questão sempre me inquietou, entre comer peixe e não comer, qual é a melhor opção espiritual? Obrigado e cumprimentos para o Henri e seus discípulos. Espiritualmente, se tu conseguires encontrar nutrição competente, necessária para nutrir teu corpo, sem ter que lançar mão do peixe, espiritualmente seria melhor. Por quê? Porque tu terias o gosto de estar comendo só vegetal. Mas existem alguns ingredientes que o corpo necessita. Tem algumas pessoas que conseguem. Eu, no início de 76, quando eu me tornei vegetariano, eu passei um período somente comendo vegetal. Depois que eu compreendi
que às vezes tem algum ingrediente, tal do ômega 3, umas coisas assim, que é muito difícil encontrar nos nutrientes que não é peixe. Então, eu explico por que eu, há 2000 anos, conforme podeis ver até na Bíblia e também agora, utilizo sim o peixe, como disseste, com escama e barbatana, para me nutrir. Porque meu pai me mostrou que quando me mostrou uma pessoa mergulhando, ele me mostrou que o espírito fica sobre a água quando a pessoa mergulha. Então lá embaixo da água, se ele ficar mais que 2 minutos, o sangue dele coagula. Porque o ser humano e qualquer animal que vive sobre a terra precisa respirar o ar vital, que para o ser humano, para os animais que habitam sobre a terra é vital. Agora o peixe ele é animado por uma energia concernente à água, uma energia hídrica, né? Hídrica, né? Tá. Então ele não tem aquela agonia na hora do passamento que tem os seres animados pelo sopro divino. Porque essa é a diferença entre o peixe e comer os animais que habitam sobre a terra. Quando o animal que habita sobre a terra é sacrificado para servir de nutriente, boi, a vaca, a galinha, todos esses animais, ele carrega em sua carne aquela energia nefasta da agonia, do momento da agonia do passamento, que é o momento que o espírito sai do sangue, sai do corpo, ele tem aquela agonia. E o peixe não tem essa agonia, porque ele não tem espírito. Por isso que eu, depois que meu pai me mostrou isto, eu aderi e me nutro sim também com peixe. Mas não é qualquer peixe. Hoje em dia tem peixes aí que estão sendo fabricados com hormônios, etc. Né? Cuidado com isso, né? Então é isso. Essa é a diferença. Então, pecado é tudo que tu fizeres que faz mal a ti ou a outrem. Tudo que fizeres que não faz mal a ti nem aos outros não é pecado. Então, se tu comer peixe e te sentir bem, como tu disseste, peixe com escama e barbatana, muita gente não sabe por que na Bíblia está escrito que tem que comer peixe com escama e barbatana. É que os peixes que têm escama e barbatana são aqueles que alimentam da melhor comida do mar. Enquanto que aqueles que não têm escama nem barbatana são aqueles que se alimentam do lixo do mar. Por estudar isso melhor, vão compreender. Mas como tem uma fila enorme de perguntas, vamos adiante. Seguimos adiante, vou tentar ser mais sucinto, porque tenho a minha parte. Carla Torrens, de Blumenau, Santa Catarina. O Papai Noel está desvirtuando o significado do Natal? Não, porque não existe Natal. Ele não está desvirtuando nem, ele está apenas corroborando, ratificando uma fantasia milenar. Porque o Natal, essa data comercial, não tem nada a ver comigo, nem com a Babilônia, nem agora. Foi imposta pelo imperador Constantino no século IV, quando ele paganizou o que sobrou da minha igreja, que nos primórdios se chamava Seita dos Nazarenos. Isso é uma história comprida, se você quiser estudar, pode inclusive encontrar detalhes sobre isso na minha página irquito.org.br. Então, no momento, só quero dizer que nem Papai Noel, nem Mamãe Noel pode desvirtuar, modificar o Natal, porque ele é uma data fantasiosa, que dá lucro para os comerciantes e nada mais que isso. E humilha os que não podem ter dinheiro para comprar os presentes expostos na mídia. Tem a minha parte. Eduardo, de Alvorada, Rio Grande do Sul. Bom dia a todos. Henri, em um de seus vídeos, você disse que os prodígios dos falsos profetas podem prejudicar uma pessoa no sentido da cura física, porque disseste que a pessoa depois terá que passar até por uma situação mais grave da que foi curada, devido ao débito karmático que ela possui, e tem que pagar tributo, e no caso de uma técnica de cura reconectiva, que não tem a ver com religiões, e sim com energias do universo, ou até mesmo com conhecimentos de autocura, como fica? Aí, nesse caso, é diferente. Então, aí vem o recurso da medicina, não importa qual seja a medicina. Ele falou numa técnica que não tem a ver com religião.
Então é bem vista, porque se a pessoa lança a mão de uma técnica, como por exemplo, tem a técnica milenar da acupuntura, né? Tem outras técnicas que diferentes países, diferentes culturas adotaram para mitigar o sofrimento do ser humano. Daí não tem nada a ver, se conseguir obter a cura através de uma técnica desta, não vai obter nenhum débito karmático, porque então tivesse a graça de Deus de amainar o teu sofrimento, cessar, porque também é chegada a tua hora, que não é uma cura obtida através de um ato fantasioso, de um impostor, de um falso profeta. É uma coisa natural. Tudo que tu conseguires obter de saúde por atos naturais, pela medicina, seja a medicina ortodoxa, entre aspas, reconhecida no Brasil, oficial, do que a medicina alternativa, bem visto é aos olhos do Senhor, porque os recursos naturais e mesmo a medicina oficial, ela não consegue proceder, consegue proceder com uma terapia se ela não lançar mão dos recursos da mãe natureza. E a medicina veio do Altíssimo. É bom que saibam que o Senhor, que só o Senhor pode inspirar o médico para proceder, digamos assim, com uma terapia. Agora, existe o problema da extrapolação. Hoje em dia estão extrapolando. Não vou entrar nesse assunto que vai muito longe. Existe até medicamento chamado hoje em dia com a finalidade de cronicidade. Medicamento, laboratórios que elaboram medicamento e a pessoa fica o resto da vida escrava. Os hipocondríacos devem se deleitar, mas aquelas pessoas que precisam da cura de uma doença, né, elas preferiam não ser escravos do medicamento para sempre. Tenho toda a minha paz. Leandro, do Rio de Janeiro. Henri, todo andrógeno tem espírito feminino, assim como era a condição de Adão, o primogênito? É o seguinte, não confundir andrógeno com hermafrodita. Hermafrodita é uma normalidade física, entende? E andrógeno é a perfeição física, entende? Então não confundir. Quanto ao espírito feminino, o espírito não tem sexo. É bom explicar isso, que o espírito não tem sexo. Espírito é uma energia que vai ocupar um corpo, né? Reencarnar, etc. E daí o corpo é que tem sexo. Já visto que já houve caso de existem pessoas, mulheres que falam grosso como homem, que têm tendência, por razões que não vai dar para explicar agora, mas razões que envolvem o karma, de viver como homem, se vestir como homem, andar como homem. Então, porque o espírito, que não tem sexo, mas ele optou, o espírito sentiu aquela inclinação, aquela atração por ser indumentar como homem e se comportar como homem. Esse é um assunto muito profundo, muito longo, e que eu simplifico assim, que eu estou aqui na Terra como enviado pelo meu pai como regente de almas, não cuido de carne, não sou a opção sexual de qualquer pessoa. Para mim é uma questão de foro íntimo. Então eu quero deixar claro, reitero uma vez mais, que espírito não tem sexo. Então, e os andrógenos, tem animais andrógenos, podem ter pessoas que nascem nessa condição. Não posso opinar sobre generalizando. Cada caso é um caso. Então, o caso dos tempos de Adão é uma coisa, outros que nascem agora. Aí tem uns que, porque comeram muito frango, se tornam. Porque existe prova científica, independente do presidente da Bolívia falar ou não, existe prova científica que quem come frango na atual conjuntura, que eles são alimentados com hormônio feminino para crescer rápido, altera o metabolismo físico. Não é mitologia, não, é verdade. Isso eu tenho provas já científicas. Tenho toda a minha paz. Isra, de São Paulo. Eu gostaria de saber sobre pirâmides do Egito. Quem foi o criador das 3 pirâmides do Egito? Qual foi o motivo? O que significam essas pirâmides para a humanidade? O criador de todas as coisas sempre foi Deus. Agora lá no Egito, o arquiteto da época, né, que nos anais da história não consta o nome dele, é que projetou as pirâmides. Inspirado, é claro que ninguém consegue fazer uma obra daquela sem ter uma ajuda do Supremo Criador.
Não ficou, ninguém se preocupou em registrar nos anais da história quem foi o inspirado, o arquiteto que elaborou uma obra daquele gênero. Já vi também pela mídia, às vezes, outras obras fantásticas que passaram, perduraram no tempo. Não me lembro agora, mas eu vi várias obras parecidas com aquela, só que com outro significado, digamos, psicossocial. Agora, quem criou, se um dia Deus me revelar o nome, não vejo relevância nisto, né? Você considera. E o significado para a humanidade? Para a humanidade, significado da arte. A arte sempre é algo fantástico. A arte, quando é positiva, sempre é fantástico. Então, no caso, é um significado positivo. Sempre você vê uma obra que atravessou os milênios, né? É muito interessante as pirâmides. Esse é o significado. O restante, cada um pode pensar o que quiser. Mas o significado das pirâmides é a arte, uma expressão da arte. Imagina que atravessou os séculos, né? E pode os milênios. E eu creio que ainda vai muito longe, né? Então essa é a parte. O significado é este. Inclusive, tudo aproveito em ser para explicar, falando de significado, que todas as coisas que fazem bem para os teus olhos, todas as coisas que fazem bem para os teus olhos, fazem bem para o teu neurosistema, fazem bem para a tua saúde. Tudo que tu puder olhar que agrada os teus olhos, uma planta, uma flor, um pássaro, fazem bem, alimentam o teu neurosistema. E tudo que faz mal aos teus olhos, que tu não gosta de olhar, mesmo que sejas obrigado a olhar temporariamente como algum defeito em alguma coisa, siga adiante, não detenha-te muito para não te tornar deprimido, para não te sentir mal, não baixar o teu astral, meu filho. Meus filhos tenham todos me paz. Ronaldo, do Rio de Janeiro, bairro Flamengo. Senhor Henri, obrigado por sua atenção. Eu gostaria de perguntar sobre aquela parte do Evangelho na qual o Senhor diz que seu reino não é desse mundo. O que o Senhor quis dizer com isso? Se o seu reino não é deste mundo, o que o Senhor tem a oferecer às pessoas deste mundo? Interessante essa pergunta, muito interessante. Efetivamente, ele disse, meu reino é desse mundo. Se meu reino fosse desse mundo, meus servos pelejariam por mim. Mas agora, meu reino não é desse mundo, está lá. Agora, que era aquela época. Agora, meu reino está estabelecido nesse mundo, que na verdade é o reino de meu Pai. Eu sou apenas o regente. Então, ele está estabelecido assim aqui na Nova Jerusalém, do Apocalipse 21, aqui em Brasília. Um dia toda a humanidade vai saber que aqui é a capital mística do mundo e que aqui está estabelecido o reino de Deus. Formalizado. Não é uma coisa clandestina, foi oficialmente formalizada como o reino de Deus. Podem pedir, se quiserem ver o estatuto e ver. Foi oficialmente formalizado em 1982. Faz tempo, né? Tempo é meu aliado. Então, é isso que eu quis dizer, porque naqueles tempos eu estava assim como um sonâmbulo, somente passando por aqui, mas meu pai não dera ordem para estabelecer o reino dele fisicamente aqui. E agora, as sucursais do Reino de Deus, ele tem muitas sucursais do Reino de Deus. Aqui é a sede do Reino de Deus. Ele tem sucursais em diferentes países, diferentes lugares, que é no corpo, no coração daqueles que optam por viver dentro da lei, que me ouvem, aprendem o que eu ensino da parte do meu Pai e assimilam, aprendem a rezar o novo Pai Nosso, se tornam sucursal do Reino de Deus. Por quê? Porque é um local de paz. O Reino de Deus, como eu disse também, não vem com aparência exterior, porque o Reino de Deus está no meio de vós, naquele tempo. E agora explico por quê. Porque o reino de Deus não vem com um suntuoso palácio, com toda aquela parafernália, todo aquele folclore que os reinos terrenais têm, aquelas fantasias todas. O reino de Deus é um reino magnético de energia, sinais e luz. Por isso que ele pode ter sucursal em qualquer lugar do mundo, porque até numa prisão pode ter uma sucursal do reino de Deus. Basta que o detento, o prisioneiro, descubra, ouvindo-me, e lá dentro do corpo dele começa Deus a reinar, porque ele descobre através de mim que Deus é onipresente, onisciente, onipotente e onividente. Daí ele descobre que Deus é que vivifica cada célula do corpo dele, cada partícula do sangue, e daí ele
ora o Pai Celeste no quarto com a porta fechada. Você está numa cela e não puder orar isoladamente, aí o Senhor também vê. E o Senhor vê que ele ora, o pedido dele, como eu prometi, disse há 2000 anos, está em Mateus 6, versículo 6, o Senhor vê, escuta e atende. Eu disse assim: tu, quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, ora o teu Pai Celeste, ele vê o que se passa e te abençoa. Mateus 6, versículo 6. E assim que os filhos de Deus procedem, não vão em igreja, em lugar nenhum, eles oram no quarto, a porta fechada. E aí eles são abençoados. Eles andam no meio de bala perdida, andam em tráfego intenso e atravessam tempestades e sobrevivem, porque eles estão conectados com o Senhor, se tornam uma sucursal do reino de Deus. Outro dia eu vou falar sobre isso, mas agora tem uma fila esperando de perguntas. Vai lá. Cristiano Dória, de Belém do Pará. Tudo que está na Bíblia é verdade? Moisés e o mar vermelho se abrindo, caiu fogo do céu em Sodoma e Gomorra, uma mulher virar uma estátua de sal, Jonas por 3 dias na barriga de um peixe, isso é verdade? Bom, eu vou reiterar uma vez mais, como eu sempre falo, e não me canso de falar, a Bíblia é sagrada. Sim, mas é um livro de letras mortas, repleta de fábulas, lendas, parábolas e metáforas. Então, só com a anuência do Altíssimo é que alguém consegue entender o significado, decifrar o enigma da Bíblia. A Bíblia é um livro a ser estudado cabalisticamente. Só com a anuência do Altíssimo, pedindo a Ele, ninguém, uma pessoa séria, honesta, depois de me ouvir, pelo menos, nunca mais vai abrir a Bíblia antes de pedir ao Pai: ó Senhor, me concede a graça de entender os teus mistérios, as tuas leis. Aí depois vai ler. Aí o Senhor vai mostrar o significado de cada coisa. Aí vai poder entender cabalisticamente a Bíblia. Então, eu vou citar um exemplo de Jonas. Claro que os fariseus, porventura me ouvindo, vão ficar muito zangados com o que eu vou falar, né? Um exemplo de Jonas. Vamos ficar, imagine que os evangélicos levam a Bíblia assim ao pé da letra, né? Por isso odeiam, invejam, porque não entendem que tem que seguir a Bíblia conforme eu ensinei. Os evangélicos não cumprem o que eu ensinei. Eles não oram para o Pai Celeste no quarto com a porta fechada. Eles dependem de ir em praça pública, dependem de ir em igrejas, entende? E eu ensino a rezar no quarto, a porta fechada, como continuo ensinando. Então vamos lá, um exemplo de Jonas, já que ele citou Jonas. Depois do restante é tudo mais ou menos assim. Deus facultou sim que fosse escrita a história de Jonas, a cidade onde cita de Jonas, tudo aquilo que está ali, Deus facultou, permitiu que fosse escrito, mas é uma fábula inspirada. Na sequência, até se eu me olvidar, eu decido me lembro o significado, porque o assunto é profundo, mas você buscar o máximo possível ser breve. Então, Jonas estava no barco. Vamos ver quem vai entender isso. O Jonas estava num barco, quem não leu a história pode ler depois. E o barco começou assim entrar à deriva, começou a oferecer a morte para quem estava lá. Enfim, começou a entrar numa tempestade, começou a se tornar um perigo fatal para quem estava lá. Aí cada passageiro do barco foi orar invocando o seu Deus. E cada um invocava e não adiantava. O sacolejo, a ameaça era cada vez maior. Até que o único que não tinha invocado Deus era o Jonas. Daí perguntaram para ele: você também invoca o seu Deus? Naquele tempo rendiam cultos a muitos deuses, gregos principalmente. E ele disse: eu não posso invocar meu Deus, porque eu traí meu Deus, eu estou desobediente a Ele, por minha causa que está acontecendo tudo isso, disse o Jonas. Então, se quiserdes que o barco volte a ter paz, então me joguem para fora. Aí, é claro, entre morrer todos, morria só ele. Jogaram Jonas para fora. Isso, repito, é uma fábula inspirada. E jogaram Jonas para fora e, conforme a fábula, ele foi engolido por uma baleia. Porque eu imaginava o Jonas ajoelhado numa baleia, orando até, né? Porque eu imaginava. Aí depois ela vomitou ele na praia. Então por isso que eu digo, é uma fábula, uma metafórica fábula. Aí quando na praia, jogou ele na praia,
Aí, terminando a fábula, agora eu vou explicar o motivo, por que a Bíblia é sagrada, por que as fábulas que ali estão, todas têm um significado, cada fábula, cada metáfora, para aprender, buscando cabalisticamente a Bíblia, entender os mistérios da lei de Deus. O que Deus quis mostrar ao colocar essa fábula, ao permitir que colocassem essa fábula na Bíblia, é que quando tu tiver na tua casa alguém que está indo contra a lei de Deus, nessa fábula o barco é a casa de cada um de vós. Alguém que está sempre conspirando, fazendo tudo fora da lei, está desobediente à lei de Deus, principalmente sabendo que está fora da lei de Deus, enquanto que não for expelido para fora, a casa estará um inferno. A casa daquela pessoa ficará um inferno, ameaçada, como se for o barco. Começam a surgir dívidas, os que estão morando ali perdem emprego, perdem os bens, são assaltados, enfim. Então, até descobrirem quem é o culpado. Falando uma linguagem bem comum, vulgar atualmente, a maçã podre, que está no cesto. Então, no caso do patriarca de uma casa desta, ele deveria primeiro advertir o delinquente, o pecador, o infrator, mas no máximo 3 vezes. Depois tem que sim esquivar. Na sociedade é a mesma coisa. Na sociedade eles jogam em alto mar quem está violando. O alto mar é a prisão. Entende? Então, essa fábula, assim, toda a Bíblia é repleta de fábulas, lendas, mas tudo com um significado profundíssimo, místico, como é o caso da fábula de Jonas. Então jogaram ele em alto mar e voltou a calmaria no barco. Assim, numa casa que tem uma pessoa que insiste em violar a lei do Senhor, não vamos longe, eu já vi casos de mulher que amaram o filho pelo pé, acorrentado, para ele parar usar droga, entende? Ela queria que o Jonas parasse de emitir energia. Tem outros que entregam o filho para a autoridade, porque ele cometeu, para voltar a ter paz na casa. Eu não estou dizendo o que deve se fazer ou não. Isso cada um vai receber uma questão de fórum íntimo, inspiração. Só estou explicando por que às vezes uma casa tem um tumulto, todo mundo trabalha, cada um faz a sua parte, se esforça e tem uma coisa que não dá errado. Porque tem alguém ali naquela casa que está afrontando as hostes celestiais, afrontando a lei divina. Tem todos a minha parte. Pessoal, vamos para um breve intervalo e já voltamos. Voltamos, pessoal, e agora o INRI atenderá o pedido do Eduardo Sechim, membro da Atlética de Medicina de Blumenau, Santa Catarina, que disse o seguinte: Senhor INRI, nós da Atlética de Medicina de Blumenau gostaríamos que o Senhor e Pai enviassem uma bênção a todos os estudantes de medicina da FURB e abençoassem a próxima celebração dos calouros de medicina que ocorrerá no primeiro semestre de 2014. Muito bem, meus filhos. Eu vou pedir ao Pai uma bênção especial para todos vós, para que comemorem sem exceder no alcoolismo. Comemorem de uma forma serena, tranquila. Prestar atenção que essa bênção serve para todos, não é só para eles, mas para eles que pediram, né? Ó Pai eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu reino, do trono do Teu poder, do alto do qual Teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo bem. Abençoe Teus filhos com saúde, luz e justiça, porque Tua é Tua glória, para todo sempre, ó Pai, que a paz seja com todos. Pensem em estudar medicina para contribuir com a obra do bem, fazer o bem para o vosso semelhante, então sereis bem agraciados pelo Altíssimo. Agora vamos à próxima pergunta, que é do Valmir, do Espírito Santo. Teria como o INRI mandar uma mensagem de apoio aos capixabas? Bem, eu quero dizer que sou solidário com todo esse momento que estão vivendo, que eu sinto profundamente, assisti
Até tive noites difíceis ao sentir o que estava acontecendo aí. E como também em Minas Gerais e no restante do país. Eu só quero lembrar uma coisa, que depois cada um pense o que quiser. Tem uma parte na Bíblia em que o Senhor disse, eu vou lembrar, para que cada um tire suas conclusões, fundamental lembrar disso que eu vou dizer, que concerne a chuva, que aqui no Brasil tem seca de um lado e chuva no outro. Então vou apenas recordar, quem quiser pode compreender melhor, está lá o texto inteiro em Levítico 26. Eu sou o Senhor vosso Deus, não fareis ídolos para vós, nem imagens de escultura para adorardes, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Guardai os meus sábados, se andardes conforme os meus preceitos, se guardardes os meus mandamentos e os praticardes, eu vos darei a chuva no seu tempo. A terra dará o seu produto e as árvores se carregarão de frutos. Comereis o vosso pão à saciedade e habitareis na vossa terra sem temor. Se porém me não ouvirdes e andardes ao contrário de mim, também eu procederei contra vós. E com furor inimigo visitar-vos-ei prontamente com a indigência, vos castigarei com 7 pragas por causa dos vossos pecados, até o ponto de comer da carne de vossos filhos e vossas filhas. Destruirei os vossos altos e quebrarei as vossas estátuas. Vós caireis entre as ruínas de vossos ídolos, e a minha alma vos abominará. Então eu queria dizer aos filhos meus que eu solidário, peço ao Pai que abrevie o sofrimento deles, que eles consigam e invoquem Ele diretamente. Este é um bom momento para invocar diretamente ao Pai, sem intermediário. Pede ao Pai, Ele vos mitigará o sofrimento, Ele vos mostrará o caminho. Pensai nisso que disse. Vejam lá em Levítico 26, que está esta advertência do Senhor, e não é que Ele castiga, é força de expressão que Ele castiga, e sim que a reação da lei, da mãe natureza, é concernente aos atos que se praticam. Os seres humanos, já que Deus é onipresente, vivifica cada célula de vosso corpo, cada partícula de vosso sangue, deveis pensar nele na hora de orar, em ninguém mais, em nenhuma estátua, só invoca Ele, unicamente Ele, e Ele vos protege, Ele vos protegerá e vos facilitará o começo de uma nova vida. Lembrai-vos disto, meditai muito. Por que seca numa parte do país, ao ponto dos animais exaurirem, virarem caveira e a terra se rachar, e excessiva quantidade de água em outra parte? Pensai no Senhor, invocai Ele, e Ele vos iluminará, vos conduzirá, vos concederá abundância. E quando eu disse, como está lá no Levítico, que Ele vos castigaria ao ponto de comer a carne de vossos filhos, Ele quis dizer com isso que a mãe natureza, porque Ele nunca imagina Deus castigar alguém. Deus não tem por que castigar ninguém. Ele é perfeito, criou leis perfeitas que, quando violadas, geram dores. É mais ou menos isso. Levítico 26, leia inteiro. É claro que muita gente vai ficar aí com raiva de Deus, mas não, tem que ter raiva de quem ensinou as coisas erradas, quem ensinou que não deve adorar unicamente o Senhor, unicamente Ele. Como eu disse aos irmãos, tu, quando orares, entra no teu quarto, fechar a porta, ora ao teu Pai Celeste, em segredo Ele vê o que se passa e te abençoa. Meus filhos capixabas, eu vos incluo nas minhas orações sempre, como todo o Brasil e todos os filhos de Deus, só que deveis pensar no Senhor, sempre nele, acima de tudo Ele. Nunca precisa consultar ninguém, pedir ninguém como falar com Deus, não precisa, fala diretamente com Ele. Ele sim, só Ele pode vos proteger, só Ele, ninguém mais, só o Senhor Deus. Que tenham todos a minha paz. Natanael Beckman, de Teresina. Por que sempre afirma que você é a única salvação e só através de você seremos salvos? Se não há diferença entre nós e somos deuses iguais você, vindo de uma mesma origem? Aí é que está. Primeiro que não somos Deus, porque eu não sou Deus, nem vós sois deuses. E segundo que quando eu afirmo
que eu sou o caminho, a verdade e a vida, que eu sou a luz do mundo, é porque eu sou o primogênito de Deus. Mas isso não me dá nenhuma glória, ao contrário, me dá grande dificuldade para compreender melhor e não pensar que é prepotência da minha parte. Quando eu afirmo que eu sou o primogênito de Deus, estou afirmando que eu sou a primeira ameba que veio da água, o primeiro réptil que rastejou, o primeiro macaco que veio sem rabo. Aí só depois que o Senhor me inspirou para conduzir a humanidade. Então não é que eu sou, que ninguém pode, que ninguém sim, não. E sim, que Deus é onipresente. Ninguém é Deus, só Ele. E que sim, que só eu conheço a lei. Como é a lei? Conheço detalhadamente, não conheço através de livros, de alfarrábios. Conheço da parte dele, que depois do jejum me revelou cada detalhe. Então eu interpreto a lei, eu conheço a lei e não cobro nada por isso, nunca vou cobrar nada. Quero deixar bem claro, a Polícia Federal investigou o meu passado, eu não possuo e nunca vou possuir bens materiais. Vivo só para servir o Senhor. Por este motivo, porque eu vivo só para Ele, vim só para isso ao mundo, é que Ele me delega poderes para instruir e também para abençoar os que vêm pedir bênção humildemente para Ele. Então eu quero deixar isso claro, eu não sou mais que ninguém. Aliás, eu nem existo. Eu sou apenas o executor da vontade do meu Pai. Deixo claro para esse cidadão que perguntou isso. Repete a pergunta dele, repete. Natanael Beckman, de Teresina. Por que sempre afirma que você é a única salvação e só através de você seremos salvos? Se não há diferença entre nós e somos deuses iguais a você, vindo de uma mesma origem. Pois é, aí está o que eu acabei de falar. Inclusive, recentemente, quero até publicar proximamente a parábola que me surgiu recentemente, a parábola da salvação, né? Onde eu explico que só Ele salva. Ele te inspira para tu voltar para o caminho da lei. Eu sou apenas o expositor da lei de Deus. Eu sou quem tem a missão de decifrar a lei de Deus. Eu tenho a missão de explicar, como acabei de explicar, a parábola do Jonas, ninguém é obrigado a crer. Uma parábola daquele tamanho para ter um significado profundíssimo de saber como tu deve manter tua casa limpa. Entende? Então assim, esse meu filho que está me ouvindo aí, que interpretou equivocadamente, e se ele acredita que ele também é Deus, que tem muito Deus, não, só tem um. E é por isso que esse, que é o meu Pai Supremo Criador, o único ser incriado, único eterno, reitero uma vez mais, o único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente, onividente e onipotente. Então, porque é o único, e por ser o único Criador, o único ser incriado, ninguém pode pegar nele, ninguém. Entende? Há 2 mil anos, como prova, respondendo a pergunta dele ainda, que eu nunca disse que sou Deus, nunca, e nem direi nunca, porque seria mentira, e muita gente foi enganada que eu diria que era Deus. Vou lhes dar uma prova contundente na hora da expiação da cruz, que eu expiava os pecados da humanidade como Redentor. Eu disse: Pai, me abandonastes, em tuas mãos entrego o meu espírito. A seguir eu falei: por quê? Porque meu pai não leva chicotada, chibatada. Então eu senti a ausência da majestosa presença dele. Ele é onipresente, continuava a vivificar no meu sangue, mas só que não sentia aquela força, aquela presença poderosa da majestosa presença dele. Por isso que eu disse: Pai, me abandonaste, porque meu pai nunca vai receber chicotada, chibatada, cuspida. Não. Então aí está a prova que se eu fosse Deus, a quem eu estava invocando naquela hora? Então uma prova bem contundente para todos os que me ouvem e todos os que mentem dizendo que Jesus é Deus. Tem até uma igreja que diz Jesus é o Senhor. Entende? Todos estão mentindo, porque o Senhor é inefável, inatingível, inatacável, impalpável. Ele é o Senhor, o majestoso Senhor, eterno Senhor da vida. Tenham todos a minha paz. Mateus, de Goiânia. Henri, suponhamos uma pessoa A e outra B. Ambas tentam um suicídio. Só que a pessoa A sobrevive e a B morre. Nesse caso, as duas situações aconteceram com a permissão divina, mesmo que a culpa do ato não seja totalmente delas? Um morre e outro sobrevive. É. Bem, o que sobrevive, né?
Mas se ele tentou mesmo suicídio, tem pessoas que tomam um vidro de comprimido, entende? Já no lugar onde sabe que tem gente que vai vir procurar e tal, que é para poder, tem pessoas que fazem isto no intuito de chamar a atenção, enfim. Agora, porque quem quer se suicidar mesmo, eu conheci um cidadão, eu não vou nem falar, porque já até desencarnou, que ele deu um tiro na barriga. Então, quando a pessoa quer se suicidar, ele viveu muitos anos depois disso, com a bala na barriga. Então, quando a pessoa quer se suicidar mesmo, ela coloca um revólver na boca, ou na cabeça, assim, ou coisa assim, entende? Ela não vai tomar uns comprimidinhos para chamar atenção. Isso aí é uma outra coisa. Não quero entrar no método, tem pessoas que tomam e se enganam de carro e morrem mesmo. Tem tudo isso, eu aconselho ninguém a tomar remédio excessivamente. Mas eu conheci muitos casos, nesses longos anos de vida pública, 44 anos de vida pública, eu conheci muitos casos. Conheci um caso de uma mulher lá em Curitiba que telefonou para um amigo meu, Arnold Chá, telefonou para ele: olha, fique sabendo que eu vou me suicidar. Disse: não faça isso, etc, etc. Ele escutou o tiro, aí depois foi, a mulher se suicidou. Ela tinha uma loja de sex shop, né, em Curitiba. E assim conheceram algumas outras pessoas. Só que quem quer fazer mesmo, faz. E daí depois aguenta com as consequências. Agora até aqueles que... Então nesse caso eu não posso julgar, não posso opinar se a pessoa tentou de verdade e voltou. É porque Deus misericordioso quis que ela retornasse, digamos, por alguma razão ela teria algum crédito no karma dela para poder, com a karma, com a ajuda da karma, terminar a odisseia dela na Terra. Porque quando a pessoa se suicida, ela vai ter que purgar igualmente o que ela devia para o karma, só que sem a ajuda do corpo, e purgar sem a ajuda do corpo, o corpo é um auxiliar, é muito mais difícil. Entende? Para alguém que fica sem o corpo e tem que continuar a mesma agonia. Então o corpo divide um pouco a agonia, a dor, né? Então é uma coisa mais ou menos assim. Mas vamos adiante, porque o tempo está passando, né? Kiko Gilberto, de Rio Paranaíba, Minas Gerais, mestre INRI. Hoje podemos perceber que as mulheres estão em ascensão. Têm bons empregos, uma boa estabilidade financeira, mesmo sendo solteiras. Mais oportunidades, enfim, conseguiram seu espaço, mais do que o merecido. Mas e aquelas mulheres orientais do Irã, Iraque, Afeganistão e outros, que ainda são humilhadas, maltratadas e obrigadas a viver em um regime machista? Conseguirão algum dia o mesmo direito das ocidentais? Por que isso ainda não aconteceu? Na hora certa e no dia certo tudo ocorrerá. Agora eu percebi assim, uma pitadinha de malícia nessa tua pergunta, né? Tu dissesses como se pudesse julgar, e eu disse: não julgueis para não ser julgados. Tu disseste que as mulheres conseguiram mais do que mereciam. Qual é o critério que usas, meu filho? Elas lutaram tanto tempo e se as mulheres conseguissem mais do que mereciam, então tu estarias confessando a impotência dos homens no sentido de avaliar a capacidade delas. Geralmente o chefe está, né? É ele que contrata, então não, ninguém recebe, ninguém consegue nada mais nem a menos, nada. Entende? Mesmo quando alguém consegue alguma coisa fraudulentamente, como alguns estão até na prisão, elas é uma fantasia, porque depois eles têm que acertar as contas, entende, meus filhos? Quantos políticos que fizeram tantas festas, etc., e agora estão acertando. Então não receberam mais do que merecia, e sim receberam o que não tinham direito, né? Perceberam, pessoal? Usurparam, mas como a lei é justa, e bem-aventurados os políticos que estão pagando no cárcere. Bem-aventurados os políticos que roubaram o dinheiro do povo e tal, e deixaram às vezes um grande problema no erário público, com a fome, miséria, saúde, etc., que estão pagando o cárcere. Porque pior é aqueles que roubaram bastante e não pagam no cárcere. Aqueles vão pagar depois sem auxílio do corpo físico.
vão penar, vão se tornar almas penadas depois. Então veja bem, a justiça divina não falha. Por isso que a voz do povo diz assim, a justiça de Deus não falha, dos homens falha, né? Então, demora, não demora. Dizem que a justiça de Deus demora, não demora. Porque onde Deus reina de fato, absoluto, o tempo não conta. Então ela vem na hora certa. E quanto mais uma pessoa espera para receber o castigo, ela já está sendo castigada. Quando a pessoa comete um delito e não é castigada, ela está já sendo castigada porque ela sabe que um dia vai ser. E só o tempo da espera, aquela agonia de ter que sempre esperar algum lá, exceto quando é psicopata. O psicopata, ele tem uma natureza psíquica, uma condição, digamos assim, sui generis, que não vai dar para explicar agora, mas que só existe, como nada acontece na Terra sem o consentimento de Deus. Eles estão aqui na Terra para promover a purgação. São os corpos disponíveis para o demônio, para o espírito das trevas, que aliás o demônio não é um macaco com rabo e chifre, como ensinaram, sim uma energia. Esse assunto iria muito longe, mas tem outras perguntas, vou adiante. Claudinei, de Pontalina, Goiás. Senhor Henri, como devemos interpretar o texto em 1 João, capítulo 4, versículo 1 a 3, que diz: Amados, não creiais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. Esse texto fala dos espíritos que falam através dos médiuns? Ele acabou de dar um resultado. Pergunta para um médium se eu sou Cristo. Pergunta. Só que responde exatamente o contrário do que está ali. Ele responde: Cristo não volta mais aqui na Terra, porque Cristo, o Espírito evoluído, não volta aqui. Qualquer médium espírita pode perguntar, ele vai dizer: não, Cristo não volta aqui. Tem até na mídia, tem até registrado pela mídia perguntas que internautas fizeram para médiums, e a resposta foi sempre essa. Existe uma linguagem deles, sui generis, uma linguagem que diz assim: que dizem os mestres superiores sobre Henri Cristo? Daí a resposta que, quanto a Henri Cristo, ninguém tem nada a falar. Agora Jesus Cristo, o Filho de Deus, não volta mais na Terra, porque o Espírito evoluído não volta na Terra. Então ele, ou das duas, ou ele reconhece e também acusando que há 2 anos não estava evoluído para vir na Terra, ou ele agora está querendo enganar quem ouve ele. Porque se o Espírito evoluído não volta na Terra, então o que vim fazer aqui há 2 anos? E não sou eu não sou ninguém, não sou nada. Eu estou explicando a parte do meu pai aqui. Ele disse qual é a minha missão aqui. E eles, todos que falam isto, todos sem exceção, possuem bens materiais, têm um ego bem reluzente, bem alimentado pelos bajuladores que os cercam, enquanto que eu não. Repito, a Polícia Federal investigou meu passado e percebeu que eu não possuo bens materiais, e nunca vou possuir. Quantas vezes já me disseram que por que não eu ter candidatas a um cargo eletivo, deputado? Imagine eu de gravata lá no Congresso. Imagina, não dá, meus filhos. Ou sem gravata mesmo, lá não dá. O que eu posso fazer é ensinar. Com algum político em mim, eu ensino para eles a lei de Deus, ensino como proceder para não contrair karma, como se candidatar e cumprir o prometido para não ficar devendo para a lei divina, além de dever para os eleitores, é claro. Inclusive, depois que eu tenho feito uma campanha aí, fiz um manifesto no centro da cidade a favor da democracia plena, com voto facultativo, tenho visto algumas outras mídias, alguns outros líderes falando isso também. Fico feliz em ver que estão começando a pensar em transformar o Brasil numa democracia plena. Porque uma democracia plena, o voto não, ele é facultativo, e daí o indivíduo só sai de casa para votar quando ele tem um candidato que inspirou confiança. Entende?
Mas agora, se ele tem que pagar a multa, ele sai, porque é obrigado a pagar. Senão não pode ter um passaporte, não pode ter ajuda do INPS, essas coisas todas, INS. Então ele é obrigado a votar, porque o voto não é facultativo, e daí a democracia não é plena, porque a democracia plena, o povo está no poder. E se o povo está no poder, quem pode obrigá-lo a votar? Ele só vai votar porque ele quer votar, porque ele tem o candidato que ele escolheu, que ele confiou. E aí o candidato eleito é obrigado a cumprir o prometido, porque senão não tem voto depois. Olha como é diferente, né? Eu não sei, eu tenho uma esperança que um dia pode soprar um vento positivo, que no Brasil tenha democracia plena. Vai ser muito bom para o povo e até para os políticos bem intencionados. Não quero falar de política, eu quero deixar claro mais uma vez que eu nunca vou ser candidato a nada. Nunca vou exercer nenhum mandato, nem de inspetor do quarteirão. Porque eu já vim com o mandato do Pai. Então eu obedeço ao Senhor, eu sou o mesmo de outrora que diz que ninguém serve a dois senhores. Entende? Então eu vim aqui para obedecer o meu Pai, meu Senhor e meu Deus. E é para isso que ficarei aqui na terra o tempo que Ele terminar. Só o tempo que Ele determinar. Não quero viver um segundo aqui na terra, senão só para cumprir a vontade do Senhor. Tenham toda a minha paz. Priscila, de Brasília. Como sabe que as mensagens que recebe é do Pai? É muito fácil de identificar quando alguém tenta se acercar de mim, de carne e osso ou espírito, através das energias. Por isso que anteriormente eu disse que o reino de Deus é um reino magnético de energias, sinais e luz. Então eu sei detectar a inefável voz do Altíssimo, é inconfundível. Quando Ele me diz para fazer alguma coisa, muitas vezes os meus discípulos já testemunharam, e às vezes eu fico um bom tempo esperando uma nova ordem, entende? E daí não há quem possa me aconselhar a nada, eu não obedeço o conselho de ninguém, só obedeço o Senhor. Então eu aguardo, às vezes, não tenho pressa, porque onde eu vivo o tempo não conta. Eu estou aqui na terra, mas aqui não é onde eu vivo com o meu Pai. Então aqui na terra o tempo conta. E daí quando Ele não deu uma segunda ordem, eu aguardo, vou tentar melhorar o cumprimento das ordens que já me deu até então. Então eu sei distinguir, eu sei, tem N sinais para entender quando alguém se aproxima de mim, seja de carne e osso, seja algum espírito. E daí eu vejo que não me interessa. Inclusive os discípulos já testemunharam aqui, que daí eu às vezes repito até com veemência, até de forma contundente, quando alguém ousa. Porque eu obedeço o Senhor, e sempre digo, não, obedeço o Senhor, unicamente o Senhor. Só para isso eu vivo aqui na terra. Então é isso. É difícil explicar, inefável, é indescritível a forma, mas é bom, vou lembrar um exemplo, né? Já que ela fez a pergunta tão profunda, quem era mesmo? A Priscila, de Brasília. Tá, então Priscila, é o seguinte, vou citar um exemplo, talvez dois, vamos lá, porque aí tem que explicar uma história. Uma vez eu estava viajando, eu dirigindo um automóvel de Blumenau com destino a Lages, Santa Catarina, e chegando depois de Apiúna, e era de noite, raramente eu viajava sozinho, porque eu tinha o costume sim de acabar dormindo no volante. E naquela noite eu fui sozinho, e quando chegou depois de Apiúna, Santa Catarina, eu peguei no sono. Vai dizer por que eu sei que peguei no sono? Porque numa certa altura eu escutei essa voz poderosa que sempre me comanda, entre o poste e a água. Acordei, vi o poste, é claro que fui para a água. Depois, um cidadão que passou por mim depois, que era funcionário do Banco do Brasil, ele retornou, que ele estava num posto de gasolina quando viu eu passar. Ele retornou e disse que andou, queria saber o que aconteceu comigo. O veículo, eu caí dentro da água, a traseira dele ficou dentro da água e a frente ficou com a luz acesa, por isso ele me achou. Daí ele disse para mim que ele me viu passar no posto de gasolina e pensou que eu estava bêbado, que era um bêbado. E voltou para ver o que aconteceu. E me ajudou depois a remover o veículo da leitura. Então, aí ó, a voz imperativa, que é a voz lá em Bovena,
na França, mas um exemplozinho só. Tem muitos, mas vou dar mais só umzinho para saber por que eu sei identificar a voz do Senhor, a voz do meu Pai. Eu estava dormindo na França, até está sendo elaborado um pequeno livro onde vai explicar todos esses detalhes dos veículos, das coisas que aconteceram comigo nesse sentido. Está quase no final. Então, na França, eu estava dormindo numa caravana. Aqui no Brasil chama-se trailer. Lá se chama caravana. É um veículo que eles atrelam. É uma espécie de mini casa que tem um banheiro, uma cozinha, uma coisa assim. E tinha um quarto. Era um pequeno trailer que me considera um seguidor meu lá na França para dormir lá. Que eu não queria dormir na casa, porque sempre vem visita, e daí quem você não quer, pode me acordar de noite, então eu precisava dormir, e eu disse, eu vou dormir ali. Estava caindo neve, isso foi em Beauvais, na rua Jules Isaac, atrás da escola maternal na França, porque a mulher dele era diretora da escola, e ele era professor de ciências humanas. Mais tarde ele veio viver no Brasil durante 12 anos comigo. Então daí ele disse, já que tu vai dormir lá na caravana, como está muito frio, eu vou improvisar um aquecimento, que chama de chofagem, né? Porque na caravana não tem, eu vou improvisar. Tudo bem, concordei, entende? Porque a caravana ela é feita, caravana que aqui no Brasil chama trailer, ela é feita de um material assim muito fino, que é fibra. Daí eu fui dormir, né? Despedi-me dele, da família dele, fui dormir, ficava atrás. Tem até foto desse veículo aí, eu tenho guardado nos arquivos da SOST. E daí, de madrugada, de repente, eu escutei fogo na caravana. Digo, não pode ser, filho. Fogo na caravana, segunda vez. Daí eu tinha uma lanterninha pequenininha, que sempre, até hoje tenho sempre uma lanterninha pequena no lado da minha cabeça, onde eu durmo, na cabeceira. Peguei ela, acendi e fui ver assim, aí vi que o meu manto, não esse aqui, tinha caído no assoalho. Como ele tinha improvisado um sistema de aquecimento do lado de fora da caravana, pensando que estava tudo bem, né? Acontece que o assoalho era de lata, de zinco, de ferro. E ele durante a noite foi aquecendo, e meu manto caiu lá. E já estava com tanto assim queimado. Tanto assim. Se ele não me advertisse, ia incendiar a caravana rapidamente, porque tinha o gás ali embaixo. E ela é feita desse produto que falaram agora, né? Fibra. É inflamável. Então é assim que eu escuto, identifico e tenho certeza que é a voz do Senhor. Porque sempre vem a me proteger, ou a me orientar, a me dar uma solução para alguma coisa que parece absurda, que não tem solução. Eu invoco ele, daí outra coisa eu não fico, pai, eu quero falar comigo. Não, eu espero humildemente quando ele me dá uma nova ordem. Não faço como os fariseus, já escutei, pai, eu quero isso, vai vir na televisão, me dá isso. Está falando com o pai deles, que é o demônio e tal. Porque com Deus não se fala assim. Com Deus se deve ser humilde. E todos aqueles que são humildes diante do Senhor, que se dobram os joelhos diante do Senhor, são humildes diante dele, não precisam se humilhar diante dos terráqueos de homem nenhum. Porque eles têm então a proteção do Senhor. Bom, por enquanto me alonguei muito, e aí as perguntas que ficaram vamos deixar para o começo do próximo programa. Mas como essa pergunta envolve, se eu não respondo, só respondo assim, pode parecer que evasivamente. Então dizem, tem uma linguagem que se usa na área jornalística, jogo de cintura. Eu não tenho jogo de cintura. Eu tenho, por isso que eu estou aqui na casa do meu pai, aqui na sede do Reino de Deus, que é aqui na Nova Jerusalém, em Brasília. E aqui eu falo à vontade, porque aqui ninguém pode me interromper, como quando eu vou na televisão, me interrompe. Não, aqui eu falo, né? O Senhor designou quem me assiste, e concluo, porque pelo menos os ouvintes que vêm me ouvir aqui, os internautas, podem ver a resposta conclusiva. É isso. Lembrando, antes de pedir ao Senhor a bênção, que na luz de meu Pai, Senhor Deus, continuo amando todas as criaturas que se movem sobre a terra. Sem exceção. Obviamente,
coerente com a eterna e divina lei da igualdade, que consiste tão somente em distribuir-se desigualmente a desiguais na medida em que se desigualam. Agora os filhos, os beneméritos e os que estão chegando, os novos ouvintes, que quiserem participar da bênção, coloquem suas mãos assim e abram os olhos. Também na hora de orar, sempre lembrem que tem que orar com os olhos abertos, que com os olhos fechados só se vê trevas. Abre os olhos e vereis o poder de Deus descer sobre vós. Sentireis em vossas mãos e vossos corpos um inefável bem-estar. Ó Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu reino, do trono do Teu poder, do alto do qual Teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem. Abençoe Teus filhos com saúde, luz e justiça, porque Tua é toda glória para todo sempre, ó Pai. Que a paz seja com todos os Teus filhos. Até sábado e até sempre. E não esqueçam, pessoal, as perguntas que não foram respondidas hoje serão respondidas sábado que vem, logo no início do programa. Uma excelente semana a todos e até sábado!